para movimentar um arquivo entre dois diretórios, de modo que não fique uma réplica desse arquivo no diretório onde ele estava inicialmente, qual é a sequência de atalhos de teclado que deve ser executada após selecionar o arquivo através do mouse? Observação: o caractere mais foi utilizado apenas para interpretação. E ali vem várias opções, como Ctrl+C no diretório inicial e Ctrl+V no diretório de destino. Letra B, Ctrl+C no diretório inicial e Ctrl+C no diretório de destino. A letra C, Ctrl+X no diretório inicial e Ctrl+X no diretório de destino. A letra D, Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+V no diretório de destino. E a letra E, Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+C no diretório de destino. Bem, pessoal, é muito importante perceber que a questão disse para movimentar o arquivo, não pediu para copiar. E movimentar o arquivo significa exatamente o que ele descreveu, de modo que ele possa movimentar o arquivo para um outro diretório, mas que não fique uma réplica desse arquivo no diretório onde ele estava. Quer dizer, ele quer retirar o arquivo do diretório atual e colocar no diretório de destino. Então ele quer movimentar, não quer copiar. Para isso, vamos observar na prática. Aqui eu estou usando o explorador de arquivos do Windows 10, que no Windows 7 pode ser chamado de Windows Explorer, e eu vou selecionar esse arquivo chamado aula.docx, que está aqui na pasta ou diretório Rodrigo. E aí eu vou pressionar Ctrl+X. Ctrl+X é a tecla de atalho para o comando recortar. Observa, quando eu pressiono Ctrl+X, ele marcou o arquivo aula.docx, que ficou esmaecido, para recortar, mas ainda não recortou de forma definitiva. Então o Ctrl+X eu marco para recortar o arquivo. E agora eu vou ali vamos escolher aqui uma pasta, vamos escolher o diretório parede. Não tem nada nesse diretório parede. Agora eu vou pressionar o Ctrl+V, que é o colar. Pressionei Ctrl+V, que é o colar. Percebe que apareceu ali o arquivo aula.docx e agora eu vou voltar para mostrar o diretório Rodrigo. Percebe que o arquivo saiu do diretório Rodrigo e agora passou a constar no diretório parede. Isso porque quando eu pressionei Ctrl+X, ele recortou e quando eu apliquei Ctrl+V, ele colou no diretório parede. Então o Ctrl+X é recortar e o Ctrl+V é colar. Quando eu uso Ctrl+X recortar e depois Ctrl+V colar, ele move o arquivo. Ele recorta, ele retira da origem e cola no destino. Porque se eu usar Ctrl+C, Ctrl+V, aí copia o arquivo. Ele mantém na origem e cria uma cópia idêntica no destino. Isso seria o Ctrl+C, Ctrl+V, que é para copiar o arquivo. Mas quando eu uso Ctrl+X, Ctrl+V é para recortar e colar. Quer dizer, eu retiro da origem e coloco no destino. Isso a gente chama de mover o arquivo. É quando sai da origem e vai para o destino. Como a questão foi clara, ele pediu para movimentar o arquivo, não pode ser Ctrl+C. Então, onde tem Ctrl+C aqui, ó, letra A e letra B, eu já estou eliminando. Tem que ser Ctrl+X. Mas depois, no destino, tem que ser Ctrl+V. Aqui na letra C ele disse Ctrl+X no diretório inicial, está certo, e depois Ctrl+X no diretório destino, está errado. Tem que ser Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+V. A letra D disse Ctrl+X no diretório inicial, perfeito, que é o recortar, e depois Ctrl+V no diretório de destino, perfeito. Essa letra D de Dinamarca é o gabarito da questão, porque para movimentar é o Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+V no diretório de destino. Aí eu estou recortando e colando, estou então movimentando o arquivo entre esses dois diretórios. Como ele disse, de modo que não fique uma réplica desse arquivo no diretório onde ele estava inicialmente, porque eu recortei. Por que não a letra E? Porque a letra E disse Ctrl+X e depois Ctrl+C. E é Ctrl+X depois Ctrl+V, o que está descrito na letra D de Dinamarca como a resposta correta para essa questão, certo? Perfeito, então tu já sabe que para mover é Ctrl+X, Ctrl+V. Se fosse para copiar o arquivo, aí seria Ctrl+C, Ctrl+V. Se fosse para copiar, mas não era o que a questão pediu movimentar.